O Landan começa dizendo que ele não vai mentir e diz que essa garota faz o tipo dele. Ele fala que ela é muito linda e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Liana e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela fala que agora ela está com pressa e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que não quer atrasar o dia dela, mas que ele gostou do que viu, por isso resolveu falar com ela. Ela agradece e ele diz que ele entende que ela está com pressa, por isso seria melhor se ele pegasse o número dela ou o Instagram para que eles possam se conhecer. Mas ela diz que sente muito e que ela não dá o número dela assim. Ele fala que assim eles vão poder se conectar, mas ela diz que sente muito. E em seguida diz que eles se veem por aí. E já o Landan diz que pode ser. Ela pede com licença e ele pergunta se ela disse alguma coisa e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que sim, que esse carro é dele e pergunta por quê. Ela começa a dizer alguma coisa ali, mas ele fala que não está conseguindo ouvir. Ela fala que talvez eles possam fazer alguma coisa e que ela vai passar o Instagram pra ele. Ele fala que foi exatamente isso que ele estava tentando fazer, mas que ela deu pra trás. Ela fala que é verdade, que ele parece ser um cara legal e diz por que não. Ele pergunta se ele não parecia um cara legal quando ele tentou falar com ela no começo. Ela fala que ela só estava com pressa e ele pergunta se ela estava com pressa então porque agora resolveu voltar. Ela fala que reconhece que ela foi um pouco rude e ele pergunta se foi um pouco. Ela fala que vai dar o Instagram pra ele, mas ele fala que ele está legal já que ela não estava interessada no começo. E fala que agora ele está confuso porque ela mudou de ideia assim de repente. Ela pergunta se ele acha e ele fala porque ela mudou de ideia assim. Ela fala que reconhece que ela foi rude e que não deveria ter falado assim com ele. Ele fala que vai pegar o número dela e ela diz que pode ser. Ele fala que agora ele tem o número dela e quando for conveniente pra ele, ele liga. Ela diz que tudo bem se é assim que ele quer fazer e ele pergunta como assim. Ela pergunta se quando for conveniente, ele fala que ele não pode perder o tempo dele. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela está pensando em fazer e ela fala que não sabe, mas que provavelmente eles poderiam sair pra algum lugar. Ele fala que ele já precisa adiantar pra ela que ele é o tipo de cara ocupado e ela fala que é compreensível. Ele fala que então ele vai avisar pra ela quando ele tiver tempo. Ela fala que entende e diz que isso não foi legal. Ele pergunta o que ela disse, ela fala que isso não foi legal. Ele fala que ela também não foi legal com ele no começo. Ele fala que ela vai desperdiçar o tempo dele, mas ela fala que ela não vai. Ela pergunta por que ela desperdiçaria o tempo dele e ele pergunta o que ela tem em mente. Ela pergunta o que ele ia fazer agora, ele fala que ia para o restaurante almoçar. Ele pergunta se ela quer almoçar e ela diz que pode ser. Ele fala que ela pode entrar e ela diz que só precisa fazer uma ligação para cancelar o compromisso dela. Ele pergunta e aí, e ela diz nada e fala que lá fora está muito quente. Ele pergunta se ela mora ali perto e como ela diz que sim, ele fala que ele acabou de se mudar para ali. Ela fala que então eles vão ser vizinhos, ele fala que é verdade. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que ela é modelo, dançarina e DJ. Ele pergunta por que ela não quis dar o número para ele no começo, ela fala como ela disse, ela estava com pressa. E fala que depois ela pensou que foi rude e resolveu voltar para falar com ele. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim, então ele pergunta se ela precisou pensar para responder. Ela diz que é complicado, mas que ela é. Ele pergunta se então ela tem uma situação e ela diz que é mais ou menos isso. Ele fala que ele não vai mentir e diz que ele é casado, e ela diz que tudo bem. Ele fala que ele já está casado há 4 anos e ela pergunta se ele vai se divorciar, mas ele fala que não. Ele fala que preferiu abrir o jogo para ela e pergunta se para ela tudo bem. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele fala que não está procurando uma amiga. Ela fala que eles podem ver no que vai dar e que vai depender dele convencê-la. Ele pergunta se pra ela tudo bem ele ser casado e eles continuarem se conhecendo. E ela diz que pra ela não tem problema. Ele fala que ela é interesseira, que ele só estava testando ela e que ele não é casado. Ele fala que ela deveria respeitar um homem casado. Ele fala que não ficaria com ela porque ela é interesseira e diz que ela pode sair. Ela fala que ele fez ela perder o tempo dela à toa e ele fala que ela pode sair. Onaie pergunta como ela está e diz que ela é incrível. E em seguida ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que não tem nome e ele diz que não conseguiu ouvir, então ela repete novamente. Ele pergunta se ela não tem nome e também por que ela é tão rude. Ela fala que não está sendo rude e ele diz que o nome dele é Nair e que ele é novo por ali. Ele fala que ela parece ser uma pessoa legal, por isso ele pensou que pudesse ser um bom começo falar com ela. Ela diz, mas que eles ainda nem se conhecem, ele fala que eles podem mudar isso e pergunta qual o nome dela.
Ela pergunta para onde ele está indo com todas essas joias. Ele fala que só estava dando uma volta na área e pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que só estava perguntando e ele fala que ele mora por ali e pergunta como assim para onde ele está indo. Ela fala que não sabe e diz que pensou que ele estivesse indo para um clube. Ele pergunta se ela pensou isso e diz que não. E em seguida diz que ele está apenas relaxando. Ele pergunta se ela não gostou, mas ela diz que ele ficou bem. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ariana. Ele diz que o nome dele é Nair e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pede para ela esperar e fala que ele gostou da unha dela. Ele pergunta por que ela está agindo assim e se ela não quer falar com ele ou algo do tipo. Ela fala que ela já estava indo para um lugar e ele pergunta para onde, mas ela fala que isso é da conta dela. Ele fala que entende e pergunta se ele pode pegar o Instagram dela ou algo do tipo. Mas ela diz que ela não sabe se essa é uma boa ideia e ele pergunta por que não. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que na verdade não. Ele pergunta então qual o motivo e ela diz que não sabe. Ele pergunta se ela não sabe, fala que já entendeu e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que para ele tudo bem e que deu para perceber que ela não estava mesmo interessada. Ele fala que vai entrar agora para ver o que vai rolar. E como ele a vê voltando, ele diz que isso é hilário. E quando ela se aproxima, ele pergunta e aí, e ela fala que o carro dele é muito legal. Ela pergunta se é dele e ele fala que é claro que é dele. Ele fala que ela está vendo ele ali dentro e ela diz que é verdade. Ele pergunta e aí, e ela fala que decidiu voltar, então ele pergunta voltar pra quê? Ela fala que veio falar com ele e ele pergunta por que só agora. Ela fala que não sabe e ele pergunta se ela não sabe e pergunta se ela não sabe por que ela resolveu voltar. Ela fala que ela não sabe dizer por que exatamente ela voltou e ele fala que essa é uma pergunta simples. E ela responde dizendo porque ela acha que pode rolar alguma coisa entre eles dois. Ele pergunta se então ela acha que pode rolar alguma coisa e pergunta por que ela está com vergonha de dizer isso. Ele fala que ela fez a escolha dela e ela diz que ela é tímida. Ele fala que ficou muito claro quando eles estavam na calçada que ela não queria parar para falar com ele. Ela diz que ela parou para falar com ele, mas ele fala que ela não queria. Ele fala que isso ficou muito claro pela linguagem corporal dela, mas fala que agora que ela ouviu entrando no carro, ela quer falar com ele. Ela diz que conversou com ele, mas ele fala que ela disse que ela tinha um lugar pra ir e que agora ela está ali. Ela fala que ele deve ter interpretado mal, mas ele fala que não e diz que ela voltou até sorrindo. Ela pergunta se ela pode entrar e diz que ela gostaria de dirigir o carro dele. Ele pergunta por que ele deixaria uma estranha dirigir o carro dele. Ela fala que só foi uma piada, mas ele diz que não pareceu uma piada e que pareceu que ela estava falando sério. Ela fala que ele já está exagerando, mas ele diz que não e fala que só está tratando da mesma forma que ela o tratou no começo. Ela fala que ela foi legal com ele no começo, mas ele fala que ela não foi. Ele pergunta o que ela realmente quer e ela diz que ela só voltou pra ver se ele queria fazer alguma coisa. Ele fala que não sabe e diz que tem muita coisa pra ele fazer e pergunta qual o plano dela pra hoje. Ela diz que ela ainda não tem planos e pergunta se ele pode dar uma carona até a casa dela. Mas ele diz que não e fala que primeiro ele precisa conhecê-la. E em seguida ele pede pra ela esperar e diz que ele vai sair. E mais uma vez ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ariana. Ele pergunta para onde ela estava indo, se ela só estava dando uma caminhada ou algo do tipo, e ela diz que só estava dando uma caminhada. Ele fala que ela está suando e diz que deve ser o calor, e ela diz que sim. Ele fala que está muito quente ali e ela diz que ela estava indo para casa, e fala que por conta desse calor que ela quis entrar no carro. Ele pergunta por que ela está tão desesperada para entrar em um carro de um estranho. Ela fala que sim, eles iam poder se conhecer, mas ele fala que eles ainda não se conhecem. Ele fala que não deixa ninguém entrar no carro dele antes de saber pelo menos algumas informações. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que é solteira. Ele pergunta se ele pode segurar a mão dela e em seguida pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pergunta se ela vai à academia e como ela diz que sim, ele pergunta com qual frequência e ela diz que 4 dias na semana. Ele fala que entende e diz que realmente está muito quente ali e fala que vai ser melhor eles entrarem. E em seguida ele pergunta por que ela está sorrindo assim e fala que ela está com um sorriso de orelha a orelha.
Bom, e já nesse momento dentro do carro, ele pergunta qual o tipo dela. Ela fala que ela gosta de homens bem-sucedidos e que sejam provedores, que a sustente e que também cuide dela. Ele pergunta se ela sabe cozinhar e já ela pergunta se o homem for bem-sucedido porque ela precisaria saber cozinhar. Ele diz porque a comida caseira é melhor do que a de restaurante. Ela diz que então ele deve estar procurando uma mulher que saiba cozinhar e limpar. Então ele pergunta se ela está trabalhando no momento, mas ela diz que não. Ele pergunta então com que ela pretende contribuir e pergunta se ela sabe limpar a casa. E como ela diz que não gosta de fazer esse tipo de coisa, ele pergunta então com que ela vai contribuir. E pergunta pra ela se ela pretende ficar o dia inteiro sentada em casa. Ela fala que também não é assim, mas ele fala que é o que está parecendo. Ele fala que ela pode sair e diz que ela é interesseira. Ela pergunta interesseira e ele fala sim, interesseira. Ela fala que ela não é interesseira, mas ele fala que já ouviu o suficiente. Ele fala pra ela aproveitar o dia e ela diz que tudo bem. Ela fala que não está conseguindo abrir e ele diz que é só apertar o botão. Ele fala que ela vai ter mesmo que enfrentar o calor e ela diz que ele é engraçado. O Nate começa dizendo que ele gostou da tatuagem dela e pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e ela fala que também é um prazer conhecê-lo, mas não aperta a mão dele. Ele pergunta se ela não vai mesmo apertar a mão dele e em seguida pergunta de onde ela é. E como ela não responde, ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela começa a chamar por ele, mas ele fala que vai fingir que não está ouvindo. Ela pergunta se é dele e ele fala que ela está vendo ele ali dentro. Ela fala que realmente é muito legal e ele pede para ela dar a volta e fala que não está conseguindo ouvir direito. Ele pergunta e aí, e ela fala que ele tem um carro muito legal, e ele agradece. Ela fala que está muito quente ali fora e pergunta se ele se importa de dar uma carona pra ela. Ele fala que pareceu que ela estava indo muito bem seguindo o caminho dela, e ela fala que não sabia que esse carro era dele, que ela pensou que ele estivesse a pé. Ele fala que estava indo para o destino dele, e ela fala que pensou que ele estivesse a pé. Ele pergunta se ela vê algum problema com quem não tem carro, mas ela diz que está falando isso porque hoje está muito quente. Ele fala que ela estava indo a pé, mas ela fala que duas pessoas que andam a pé não combinam. Ele pergunta se ela realmente acha isso e ela fala que gostaria de ir com ele. Ele fala que não pareceu que ela estivesse precisando de uma carona e mais uma vez ela pergunta se ela pode pegar uma carona com ele. Ele pergunta por que ela está precisando de uma carona e ela fala porque os pés dela estão doendo. Ele fala que isso é muito louco e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Joey e ele fala que o nome dele é Nate. Ele pergunta se ela vai entrar num carro de um estranho que ela mal sabe o nome. Ela fala que gostou da energia dele e que ela confia nele. Ele pergunta se ela gostou da energia dele, ela fala que ele é suave. Já ele fala que sinceramente ele não gostou da energia dela e que a energia dela mudou completamente depois de ver o carro dele. Mas ela fala que resolveu voltar porque ele parece ser um cara legal. Ele fala que ele gostaria de saber porque assim de repente agora ele é legal. Ela fala que para começar porque ele vai dar uma carona pra ela. Ele pergunta para onde ela vai e ela fala que vai para uma galeria ali na frente. Ele pergunta se ela vai na galeria, mas fala que ela estava indo na outra direção. E como ela diz porque o ônibus para ali, ele pergunta se ela ia pegar um ônibus. E em seguida ele pergunta, caramba, como é isso? Ele pergunta se o namorado dela não deu um carro para ela, mas ela diz que ela não tem namorado. Ele pergunta se isso realmente é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não, então ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é do Canadá e ele pergunta se é verdade e pergunta há quanto tempo ela está por ali. Ela fala que está morando ali há 2 anos e ele pergunta se ela gosta e ela diz que gosta muito. E em seguida diz também que ela gosta muito do clima. Ele fala que o tempo ali muda o tempo todo, mas ela diz que pelo menos não chove a todo momento como no Canadá. Ele pergunta se ela gosta da neve do Canadá, mas ela diz que lá é muito frio. Ele fala que dá pra imaginar e em seguida fala que foi um prazer conhecê-la. E ela pergunta se então ele não vai dar mesmo uma carona pra
pra ela. Ele fala que pareceu que ela não estava interessada em conhecê-lo e pergunta por que ele daria uma carona pra ela. Ela fala que só está perguntando educadamente, mas que se ele recusar, tudo bem. Ele fala que ele que estava tentando conhecê-la, mas que ela não quis. Ela fala que é verdade, ele fala que ela o rejeitou de uma maneira rude. Ela fala que é verdade e ele pergunta e aí? E em seguida ela diz que ela o rejeitou educadamente. Mas ele fala que não e fala que não foi isso que aconteceu. Ela fala que está tentando consertar o que aconteceu e pergunta o que ela pode fazer. Ele fala que ela que tem que dizer, afinal de contas não foi ele que cometeu o erro. Então ela pede desculpas e ele diz que tudo bem e fala que esse é um bom começo. E em seguida, depois disso, ele a convida para entrar. E enquanto ela dava a volta, ele fala que definitivamente ela é interesseira. Ele fala que ela não precisa fechar a porta porque dali mesmo ele fecha. Ela fala que é um carro muito legal e ele pergunta se ela já esteve em um carro desses antes e ela diz que não. Ele pergunta se ela estava vindo da academia ou algo do tipo e ela diz que sim. Ele pergunta também qual o plano dela para o resto do dia e ela fala que estava indo para a galeria fazer compras. Ele fala que ficou muito claro no começo que ela não estava interessada e pergunta por que ela resolveu mudar de ideia. Ela fala porque, como ela disse, ela gostou da energia dele. Ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele pergunta qual a diferença do começo para agora e pergunta o que aconteceu. Ele fala que, sinceramente, ele acha melhor ela sair e pegar o ônibus. E em seguida diz que ele não curte interesseira. Ela diz que tudo bem e ele fala que é isso mesmo. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele fala que ela tem mãos. E ela diz que tudo bem. E termina desejando para ela uma ótima caminhada.